Olá, paz seja convosco, bem-vindos à Cidadania, capítulo 2, a política no Antigo Testamento. Neste estudo, onde exploraremos como os atos divinos se entrelaçam com os eventos históricos e políticos, a Bíblia nos apresenta um Deus soberano que não apenas intervém nas questões espirituais, mas também nas estruturas de poder e nas decisões políticas. Desde o princípio da criação até o período intertestamentário, vemos que Deus utilizou reis, governantes e até mesmo sistemas políticos como instrumentos para alcançar seus desígnios. Hoje, refletiremos sobre como figuras como Melquisedeque, José, Moisés e os reis de Israel, além dos momentos históricos de cativeiros e divisões, demonstram a soberania de Deus sobre a política. Este capítulo nos convida a compreender que a política não é apenas uma questão humana, mas que Deus está ativamente presente, usando o poder político para cumprir seu plano divino. Como podemos, então, refletir sobre nossa própria relação com poder e política, sabendo que Deus é soberano e usa até mesmo os eventos políticos para os seus propósitos eternos? Ao longo deste estudo, buscaremos entender como as Escrituras nos ensinam a ver a política não apenas como uma questão social ou humana, mas como parte do plano divino. Política no Antigo Testamento. Ao longo deste capítulo, vamos explorar a maneira como Deus se envolveu diretamente com os eventos políticos ao longo da história bíblica. O nosso objetivo é entender a interação entre as instituições de poder, tanto espirituais quanto seculares, e como Deus usou esses momentos para cumprir seus propósitos. Vamos começar com exemplos emblemáticos que ilustram como a política e a religião se entrelaçam. O caso de Melquisedeque, que atuava simultaneamente como rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, revela uma fusão única entre o poder secular e o sagrado. Outro exemplo marcante é a ascensão de José no Egito, um evento que ocorreu após sua interpretação dos sonhos do faraó, guiada pela sabedoria divina. Não podemos deixar de mencionar os milagres que marcaram a confrontação de Moisés com o faraó, mostrando como as intervenções de Deus em assuntos políticos visavam a libertação de seu povo. Além disso, a entrega dos rituais e leis a Moisés no Monte Sinai formou a base do sistema constitucional de Israel, estabelecendo uma nação que era tanto política quanto espiritualmente governada por Deus. Esses eventos mostram que Deus não apenas interveio nos assuntos espirituais, mas também usou o poder político para realizar seus desígnios eternos. Tópico 1, da criação até Abraão. Neste texto, somos convidados a refletir sobre um mundo pré-adâmico, um período antes da criação do homem, conforme descrito nas escrituras de Ezequiel e Isaías. Este cenário nos revela um sistema político e angelical hierárquico, onde Lúcifer, um querubim ungido, se rebelou contra Deus na tentativa de usurpar sua posição. Esse ato de arrogância e sublevação é simbolicamente associado aos reis de Tiro e Babilônia, como descrito nas profecias. Deus, na sua soberania, intervém diretamente nesse sistema celestial, reafirmando seu domínio absoluto e sua justiça. Esse momento marca o estabelecimento de uma ordem política no reino celestial, organizada com anjos e seres celestiais em diferentes níveis hierárquicos, querubins, arcanjos, serafins e anjos. Essa organização reflete a natureza ordenada e delegada no governo divino, onde Deus não apenas reina, mas também estrutura e atribui funções, garantindo a harmonia e o propósito.
Esse contexto pré-adâmico, portanto, estabelece uma base de governança e liderança divina que se refletiria na criação do homem e nas primeiras estruturas de liderança humana. A interação entre a soberania divina e as hierarquias angelicais nos oferece um modelo de obediência e autoridade que seria essencial para o governo humano que seguiria. Após o caos resultante do conflito pré-adâmico, Deus restaurou a terra e criou o homem, estabelecendo uma teocracia que ele, como soberano, governaria diretamente. Adão recebeu a responsabilidade de dominar sobre toda a criação terrena, mas com liberdade condicionada às leis divinas. A primeira lei foi simples, mas vital. Da árvore da ciência do bem e do mal dera não comerás, porque no dia em que dera comeres, certamente morrerás, escrito em Gênesis 2:17. Essa instrução introduziu os conceitos de autoridade, poder e obediência, fundamentais para a formação da primeira sociedade. Deus instituiu uma sociedade regida por preceitos divinos, demonstrando que nenhuma organização, por menor que seja, pode prosperar sem leis que garantam a ordem e a paz social. Essa micro-sociedade formada por Deus, Adão e Eva representavam um modelo de governo equilibrado entre liberdade e submissão. Essa base legal inicial também reflete a intenção de Deus de estabelecer uma ordem política e espiritual integrada, onde a relação entre o homem e o Criador era central para a manutenção da harmonia no Éden. Estruturas políticas pré-diluvianas. Com a queda de Adão, a desobediência quebrou a relação perfeita entre o homem e Deus, introduzindo uma era de ignorância e autossuficiência. O homem passou a depender de si mesmo para buscar conhecimento e sobrevivência. Nesse contexto, as primeiras organizações políticas começaram a surgir, marcando o início de sociedades humanas. A primeira cidade registrada na Bíblia é Enoque, fundada por Caim durante a dispensação da consciência. Essa sociedade era marcada pela ausência de leis formais e por uma moralidade subjetiva baseada na consciência individual. No entanto, havia esforços para estruturar setores produtivos como a pecuária, a arte e a metalurgia, que formaram as bases do comércio e da economia. Apesar da organização crescente, a sociedade pré-diluviana era caracterizada por uma corrupção moral e uma fragilidade política. A ausência de um padrão moral estabelecido e a dependência de consciências individuais resultaram em um ambiente perverso que culminou no dilúvio como juízo divino. Essa fase destaca a necessidade de leis divinas para guiar as sociedades humanas. O texto nos leva a refletir sobre a interação entre política, moralidade e espiritualidade desde o mundo pré-adâmico até as estruturas humanas no período pré-diluviano. A ausência de leis divinas claras e dependência de padrões subjetivos de moralidade resultaram em uma sociedade marcada pela corrupção e pela violência, exemplificada na descendência de Caim. A intervenção de Deus na história humana demonstra a importância de uma governança equilibrada entre autoridade e justiça, sempre fundamentada em princípios espirituais. Mesmo com a queda do homem, Deus continuou sendo um soberano ativo, estabelecendo leis e orientações para guiar as sociedades. Essa narrativa destaca que nenhum governo humano é bem-sucedido sem um fundamento moral claro. A história pré-diluviana serve como um alerta sobre os perigos da autossuficiência humana e a necessidade de um padrão divino para a convivência social. Tópico 2. A gênese de uma nação, do patriarcado à federação de tribos.
Deus escolheu Abraão, um homem piedoso, para sair da cidade de Ur, formar uma grande nação, inaugurando a dispensação patriarcal. Neste período, as sociedades eram organizadas em um sistema tribal nômade. A autoridade, tanto civil quanto religiosa, estava centrada no patriarca, que guiava a comunidade com base em sua posição de liderança familiar. A unidade essencial desse sistema era a família, que se unia às outras, formando clãs baseados em um antepassado comum. Esses clãs compartilhavam território, dividiam pastagens e se reuniam para realizar atividades religiosas. O ancião ou chefe da família era o responsável por liderar em tempos de paz e guerra, designando líderes em caso de conflitos. Esse modelo, semelhante ao sistema dos sheiks árabes, prevaleceu desde Abraão até a formação da Confederação das 12 tribos de Israel, que ainda mantinha características tribais. Os descendentes de Abraão prosperaram no Egito, tornaram-se uma tribo numerosa. No entanto, sua força gerou medo entre os egípcios, levando-os à escravidão por aproximadamente 400 anos. Durante esse período de opressão, Deus chamou Moisés para libertar seu povo e cumprir a promessa de transformar Israel em uma nação. A libertação foi marcada por uma série de eventos milagrosos, incluindo as pragas que Deus enviou ao Egito. Essas pragas não apenas convenceram o faraó a libertar os israelitas, mas também demonstraram a superioridade de Deus sobre os deuses egípcios, reforçando sua autoridade e poder. A intervenção divina tornou-se um marco fundamental na formação da identidade nacional de Israel. A partir desse momento, o povo começou a entender o seu papel como o povo de Deus e a importância de seguir seu plano. Este capítulo da história israelita destaca tanto a fidelidade divina quanto o papel de Moisés como líder escolhido para guiar Israel à liberdade. Com a saída do Egito, os israelitas enfrentaram o desafio de se transformar de ex-escravos em cidadãos livres, prontos para formar uma nação. A jornada no deserto foi marcada por demonstrações do poder e da presença de Deus, como a abertura do Mar Vermelho e a provisão diária de maná. Neste contexto, Deus entregou a lei no Monte Sinai, que serviria como base moral e jurídica para a nova nação. Sob a liderança de Moisés, o povo começou a se organizar com a criação de novas instituições, como o tribunal sugerido por Jetro e a formação de lideranças militares com Josué e Caleb. Esses eventos prepararam os israelitas para assumir sua identidade como povo escolhido, com responsabilidades religiosas e sociais. O deserto foi mais do que uma travessia geográfica. Foi um período vital de formação espiritual e nacional para Israel. Ao se estabelecer em Canaã, as 12 tribos de Israel formaram uma federação baseada na unidade religiosa. Essa federação foi selada em Siquém, onde reafirmaram seu compromisso com Deus e com suas leis. No entanto, apesar de compartilharem o mesmo Deus, as tribos funcionavam de maneiras independentes. Cada uma administrava seu território sem uma liderança política centralizada. Não havia líderes nacionais que pudessem unificar o povo, como Moisés ou Josué haviam feito no passado. Esse período foi caracterizado por uma organização tribal descentralizada, onde o governo dependia das lideranças locais e da colaboração entre os clãs. Essa estrutura limitava a capacidade de Israel de agir como um Estado nacional coeso, mas reforçava sua identidade como povo de Deus. A federação das tribos simboliza a busca por unidade em meio à diversidade, enquanto Israel continuava
a se consolidar como nação. Tópico 3. A consolidação de um Estado. No período pós-conquista, Israel enfrentou desorganização política, com as tribos vivendo de forma autônoma e sem uma estrutura central. Apesar do pacto realizado sob Josué, que consolidava a unidade nacional, esse sistema político não se manteve. A ausência de um governo forte facilitou o ataque de tribos inimigas durante as crises. Deus levanta juízes como líderes militares para libertar Israel. Esses juízes, embora reconhecidos por suas proezas militares, não consolidavam uma liderança política estável. O período dos juízes ficou marcado por ciclos de desobediência do povo, opressão, arrependimento e libertação divina, revelando a necessidade de uma estrutura mais sólida de governança. A transição de Israel para uma monarquia começou com Saul, escolhido por Deus para unificar a nação contra as ameaças externas como os filisteus. Embora tenha iniciado o processo de união, o reinado de Saul não alterou a autonomia política das tribos. Com Davi, a monarquia ganhou força, marcando um período de prosperidade. Davi conquistou Jerusalém, transformando-o na capital do novo estado, e preparou o caminho para a construção do templo, um símbolo de identidade e adoração para Israel. Salomão, seu sucessor, consolidou a monarquia, modernizando o exército, fortalecendo o comércio exterior e desenvolvendo infraestrutura como a extração de cobre. Com ele, Israel alcançou seu auge político e econômico, deixando para trás um modelo de confederação tribal. Embora Salomão tenha consolidado a monarquia, seu reinado gerou insatisfação entre as tribos do norte, especialmente Efraim, devido à centralização do poder em Judá e na capital Jerusalém. Após sua morte, a falta de liderança de Roboão, seu sucessor, resultou na divisão do reino. Jeroboão liderou as tribos do norte, formando o reino de Israel com Samaria como capital, enquanto Judá, ao sul, permaneceu como Jerusalém. Essa divisão marcou um período de instabilidade política e rivalidade entre os dois reinos. Ambos enfrentaram ciclos de governantes justos e corruptos, até que Israel foi destruído pelos assírios e Judá deportado para a Babilônia sob Nabucodonosor, encerrando a independência política dos hebreus. Desde o início da monarquia, o rei era considerado um escolhido de Deus, legitimado por um rito de unção realizado por profetas ou sacerdotes. Esse ato simbólico representava a consagração do monarca e sua participação na santidade divina. A unção tornou-se um elemento essencial na sucessão real, reforçando a crença de que cada rei governava pela graça de Deus. O caráter sagrado do rei era visto como uma extensão da aliança de Deus com a casa de Davi. Mesmo quando a monarquia foi inspirada em modelos vizinhos, a presença de Deus no processo era inegável. A unção marcava não apenas o início do governo, mas também o reconhecimento público do rei como o líder divinamente estabelecido. Essa visão foi fundamental para a identidade do Estado israelita, mesmo em tempos de crise. Tópico 4. Israel e suas relações internacionais. Durante a história de Israel, especialmente em seus primeiros períodos, a nação enfrentou desafios significativos de inimigos vizinhos. Após a conquista de Canaã, os israelitas estabeleceram no território, mas logo começaram a enfrentar hostilidades. Durante a época dos juízes, Israel precisava se defender constantemente de ataques. Saul, primeiro rei de Israel, assumiu a responsabilidade de organizar e liderar as defesas do povo contra essas ameaças externas. Sob o reinado de Davi, a situação se intensificou. Davi não apenas defendeu Israel, mas também expandiu seu território por meio de guerras contra povos vizinhos.
Entre os principais inimigos de Israel, os midianitas se destacam, habitando as regiões ao sul e leste da Palestina, com quem Israel teve conflitos significativos, como o incidente de praga, em Números 25, do 1 a 9. Outro inimigo recorrente foram os amonitas, descendentes de Amon, filho de Ló, que frequentemente se uniam a outros povos para atacar Israel, como registrado em Juízes 10.6 a 8. Esses conflitos moldaram as relações internacionais de Israel e influenciaram suas estratégias de defesa e expansão. Continuando a análise das relações de Israel com seus inimigos, encontramos os amalequitas, um dos primeiros povos a se opor a Israel logo após o êxodo do Egito. Eles atacaram os israelitas em Êxodo 17, do 8 a 16, mas foram derrotados em várias batalhas. No entanto, o confronto mais significativo com os amalequitas ocorreu durante o reinado de Ezequias, quando o povo de Israel conseguiu finalmente derrotá-los e assegurar paz em sua região. Os moabitas, descendentes de Ló, foram outro povo que causou grandes problemas a Israel. Eles não permitiram que os israelitas passassem por suas terras quando estavam em direção à terra prometida, como relatado em Números 22. Além disso, os moabitas submeteram Israel durante o período de Eglon, conforme descrito em Juízes 3, dos versículos 12 a 30. Esse domínio de Moabe sobre Israel foi um dos muitos episódios de subjugação enfrentados pelo povo de Deus. Por fim, os filisteus foram uma das maiores ameaças à segurança de Israel. Localizadas a sudoeste da Palestina, o nome Palestina deriva de Filístia. Conflitos notáveis com os filisteus incluem as batalhas travadas por Sansão e o célebre enfrentamento de Davi com Golias. Esses inimigos continuaram a ser um desafio constante ao longo da história de Israel. O relacionamento de Israel com os grandes impérios da antiguidade foi marcado por conflitos prolongados, e entre os maiores inimigos estavam os impérios sírio, assírio e babilônico. A Síria manteve hostilidade contra Israel por cerca de 150 anos. Durante esse período houve alianças e traições, como o pacto com o rei Acabe de Israel, que apesar das tentativas de cooperação resultaram em conflitos. A Síria foi derrotada em Ramote de Gileade, conforme narrado em 1 Reis 22, o que representou uma derrota significativa para este império. Já a Assíria foi outro império dominante que atacou Israel com suas capitais em Assur e Nínive. Durante o reinado de Senaqueribe, a Assíria atacou tanto o reino de Israel quanto o de Judá, sendo a destruição de Samaria um dos episódios mais trágicos para o povo de Israel, como relatado em 2 Reis 18. No entanto, o Império Assírio entrou em colapso com a ascensão do Império Babilônico. A Babilônia, fundada por Nimrod, conquistou Jerusalém e levou os judeus ao cativeiro, um evento profundamente documentado nos livros de Jeremias e Daniel. Esse cativeiro babilônico foi uma das maiores catástrofes para Israel. A diplomacia foi um instrumento importante para Israel ao longo de sua história, especialmente na resolução de conflitos com nações gentílicas que frequentemente se tornavam inimigas. Como povo escolhido, Israel precisava equilibrar sua missão divina com a necessidade de interagir pacificamente com outras nações. A diplomacia foi essencial para evitar ou mitigar os impactos das hostilidades. Ao longo das gerações, diversos líderes de Israel usaram a diplomacia de maneira significativa. Abraão estabeleceu uma aliança com os amorreus, conforme descrito em Gênesis 14.13. Isaac também fez um tratado com o rei Abimeleque, conforme registrado em Gênesis 26, dos versículos 26 a 31, estabelecendo relações de paz.
Moisés, ao liderar o povo no deserto, fez acordos diplomáticos com os queneus, Números 10, 29 a 32. Josué, ao conquistar Canaã, firmou alianças com tribos cananeus e os gibeonitas, escrito em Josué 9, dos versículos 15 a 21. Durante a monarquia, o rei Davi estabeleceu relações diplomáticas com as cidades de Tiro e Ramate, conforme descrito em 2 Samuel 5.11. Já o rei Salomão fez uma aliança estratégica com o Egito, conforme narrado em 1 Reis 3.1. Esses exemplos refletem como Israel usou a diplomacia para garantir sua sobrevivência e prosperidade em meio às potências regionais. O cativeiro e o período intertestamentário representam uma transição essencial na história de Israel, da dispensação da lei para a dispensação da graça. O cativeiro ocorrido como consequência dos pecados de Israel e Judá foi um dos momentos mais difíceis da história do povo de Deus, evidenciando a gravidade da desobediência a seus mandamentos. Este período de exílio não foi apenas uma punição, mas também uma oportunidade para reflexão e arrependimento. Através do cativeiro, o povo experimentou as consequências da desobediência, mas também foram purificados para o futuro que Deus tinha planejado para eles. O período intertestamentário que se seguiu ao cativeiro preparou o cenário para a chegada do Messias. Esse intervalo de aproximadamente 400 anos, onde o silêncio profético se fez presente, foi vital para o estabelecimento das condições políticas, sociais e religiosas que culminariam na vinda de Jesus Cristo. Deus, no seu controle soberano da história, usou tanto a obediência quanto a desobediência para moldar o plano de redenção, mostrando que, independentemente das circunstâncias, sua vontade prevalecerá. O cativeiro assírio foi um marco trágico na história de Israel, ocorrendo entre 740 anos antes de Cristo a 668 anos antes de Cristo. Ou seja, são dois períodos. Esse período começou com a invasão do rei Tiglat-Pileser, que iniciou a remoção das 10 tribos do norte. A consequência foi devastadora. A quase total destruição do reino de Israel e o exílio de seu povo. A investida final de Esar-Adão em 668 anos antes de Cristo selou o destino das tribos do norte, que nunca se reergueriam. O cativeiro foi, acima de tudo, uma consequência da apostasia de Israel. O povo se afastou de Deus, cometendo idolatria e desobedecendo aos mandamentos divinos como previram os profetas. As falhas militares e diplomáticas também contribuíram para o enfraquecimento do reino, tornando-o vulnerável à invasão assíria. No entanto, o juízo divino não foi apenas uma punição, mas uma correção necessária, permitindo que a soberania de Deus fosse reconhecida. Embora Israel nunca tenha se reerguido como nação, o cativeiro serviu de lição sobre a importância de seguir os caminhos de Deus, e as profecias do Antigo Testamento anunciaram esse juízo como um reflexo da desobediência contínua do povo. O cativeiro babilônico marcou um dos momentos mais dramáticos da história de Judá. Iniciado em 597 anos antes de Cristo sob o reinado de Jeoaquim, o povo de Judá foi exilado para a Babilônia após a invasão de Nabucodonosor. Este exílio foi o cumprimento dos profetas de juízo divino contra a apostasia e a desobediência de Israel e Judá. Diferente do cativeiro assírio, que resultou no desaparecimento das 10 tribos do norte, o cativeiro babilônico teve um propósito de correção e preservação, sendo uma fase de preparação para o futuro retorno do povo. A queda de Jerusalém e a destruição do templo foram
marcos dolorosos, mas também foram preditos pelos profetas como Jeremias, que anunciou tanto a punição quanto a promessa de restauração. O retorno de Judá, autorizado por Ciro em 538 anos antes de Cristo, cumpriu a promessa de Deus, mostrando sua soberania sobre as nações e história. Esse cativeiro foi, portanto, não só uma forma de juízo, mas também uma parte do plano divino para cumprir seus propósitos maiores, que incluíam a preparação para a vinda do Messias e o cumprimento das promessas de redenção para o seu povo. O período intertestamentário, que vai do fim da última profecia do Antigo Testamento até o ministério de João Batista, pode ser visto como um tempo de silêncio, mas também de preparação fundamental para o advento do cristianismo. Embora não houvesse mais profetas como nos tempos de Israel e Judá, esse intervalo de 4 séculos foi crucial para o cumprimento dos planos divinos. Durante esse período, a dominação greco-macedônica de Alexandre o Grande espalhou a cultura helênica por vastas regiões, incluindo a Palestina, promovendo a helenização. Isso facilitou o acesso ao conhecimento e à comunicação, criando um terreno fértil para o cristianismo, que se espalharia mais facilmente devido à língua comum, o grego. Após a ascensão de Alexandre, a dominação romana consolidou a unidade política e cultural, proporcionando uma estabilidade que permitiu o desenvolvimento do cristianismo. O Império Romano também construiu uma rede de estradas e sistema de comunicação que ajudaram na propagação rápida das boas novas. Portanto, embora o período fosse de silêncio profético, ele preparou o mundo de maneira única para o nascimento do cristianismo e a missão de Jesus Cristo. A contribuição grega para a preparação do evangelho foi imensa, especialmente através da helenização. Alexandre o Grande e seus sucessores não apenas expandiram o território grego, mas também difundiram uma cultura por toda a região. Isso incluiu a adoção da língua grega como a língua franca em várias partes do mundo mediterrâneo, conhecido como grego koiné. Esse idioma comum foi um dos maiores legados da conquista grega, proporcionando uma base linguística sólida para a comunicação em vastas áreas do Império Romano. O grego koiné se tornou a língua dominante e foi utilizado por muitas populações, facilitando o comércio, a diplomacia e, é claro, a disseminação das mensagens religiosas. A tradução das escrituras hebraicas para o grego, conhecido como Septuaginta, tornou a Bíblia acessível a muitas pessoas fora de Israel. Essa versão foi amplamente usada nos primeiros séculos da Igreja, tornando mais fácil para os cristãos primitivos compreenderem as escrituras em sua língua. Portanto, a helenização e a adoção do grego koiné foram fundamentais para a rápida difusão do cristianismo e a comunicação do evangelho para um público mais amplo em um momento crucial da história. Resumo. O capítulo sobre a política no Antigo Testamento destaca a interação entre o poder político e a intervenção divina ao longo da história de Israel. Desde a criação do mundo, a autoridade de Deus se manifestou através das estruturas políticas e os eventos descritos na Bíblia mostram que a política foi um instrumento utilizado para cumprir os propósitos divinos. Nos primeiros tempos, a autoridade estava nas mãos de figuras como Adão e mais tarde de reis como Melquisedeque, que unificavam o papel de sacerdote e governante. A história de José no Egito também revela como Deus usou um governante pagão para cumprir seus planos ao orientar o faraó por meio de revelações divinas. Além disso, Moisés foi chamado para liderar o povo de Israel, enfrentando o faraó e realizando milagres que levaram à libertação do povo. Quando Israel se tornou uma nação,
As instituições políticas, como o sistema legal entregue a Moisés, estruturaram a sociedade israelita. Esse processo culminou na organização de Israel como uma nação teocrática, com uma monarquia sagrada representada por reis ungidos como Davi e Salomão. No entanto, o pecado e a desobediência levaram ao cativeiro de Israel e Judá. O capítulo também aborda o período intertestamentário, destacando a helenização e a dominação romana, fatores que prepararam o mundo para o advento do cristianismo e a manifestação do Messias. À medida que concluímos nosso estudo sobre a política no Antigo Testamento, é importante refletir sobre como a soberania divina permeia todas as esferas da vida, incluindo o governo e a política. Desde a criação até o período intertestamentário, Deus interveio nas questões políticas para garantir que seus propósitos fossem cumpridos, muitas vezes usando governantes, reis e até mesmo nações inteiras para realizar sua vontade. A história de Israel, desde a aliança com Abraão até a destruição dos reinos e o cativeiro, revela como Deus usa acontecimentos políticos para corrigir, disciplinar e direcionar seu povo. O exemplo de reis ungidos como Davi e Salomão, que lideraram o povo segundo os desígnios divinos, e o papel de Moisés como líder de Israel, nos ensina que a autoridade política deve estar subordinada à autoridade divina. E este estudo também nos ajuda a compreender o significado do período intertestamentário que, embora marcado pelo silêncio profético, foi vital para preparar o mundo para a vinda do Messias. Assim, podemos entender que a política não é apenas uma questão humana, mas que Deus age e intervém por meio dela, que possamos, como cristãos, compreender o papel da política em nossa vida e em nosso ministério, sabendo que Deus usa todas as coisas para cumprir seu propósito eterno. Oremos. Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus Cristo, nos aproximamos de Ti com corações gratos e humildes, reconhecendo Tua soberania sobre todas as coisas. Te louvamos por Tua intervenção contínua na história, guiando os eventos políticos e governamentais para cumprir os Teus desígnios. Sabemos que Tu és o Rei soberano e que, desde a criação até os tempos de Israel, usaste tanto os reis como os governantes para realizar o Teu propósito eterno. Hoje queremos Te pedir, Senhor, que nos ajudes a entender a relação entre a política e a espiritualidade como Tua palavra nos ensina. Dá-nos sabedoria para perceber Tua mão sobre as estruturas de poder e nos ensina a orar pelas autoridades que governam nossa nação, para que eles hajam conforme a Tua vontade. Que possamos, como povo de Deus, viver de maneira que reflita Teu reino, buscando a justiça, a verdade e a paz em meio a um mundo cheio de desafios políticos. Pedimos, Senhor, que Tu nos ajudes a manter o foco em Teus propósitos eternos, mesmo quando o mundo ao nosso redor parece desordenado e caótico. Ensina-nos a confiar em Ti, sabendo que Tu tens o controle sobre toda a história. E assim como guiaste os reis e os governantes no passado, oramos para que Tu guies as autoridades de hoje para que governem com sabedoria, justiça, temor de Ti. Em nome de Jesus Cristo. Amém.